Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A história de Adão e Eva é bem conhecida entre todos, mas o que me chama a atenção nesse texto é a palavra aqui, esconderam-se. A Bíblia está dizendo que após eles terem pecado, eles se esconderam de Deus. Deus estava passeando sobre o jardim, porque Deus vinha falar com eles toda a tarde, e eles se esconderam da presença de Deus. Essa palavra, se esconderam de Deus, isso me chama a atenção, porque tem um outro homem de Deus, o Jonas, ele também tentou se esconder de Deus, também tentou se esconder do chamado de Deus, quando Deus falou para Jonas ir até Nínive pregar o evangelho. E o que ele fez? Ele não foi para Nínive, ele entrou num barco e foi para outro lugar, caiu no mar, foi engolido pelo peixe, até que pela segunda vez ele de fato foi lá pregar o evangelho à cidade de Nínive. Então tem 3 personagens aqui que tentaram se esconder de Deus, que foi Adão, Eva e Jonas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo essa meditação. Você tem tentado se esconder de Deus? Você tem deixado de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida? Você tem deixado de realizar, de fazer aquilo que Deus colocou você para fazer? Onde você tem estado em Deus? Você tem cumprido o chamado de Deus ou você tem se escondido daquilo que Deus chamou você para fazer? Com base nesse ponto, eu quero trazer alguns personagens que eles caçaram Deus. Eram pessoas que estavam atrás de Deus, eram pessoas que queriam estar mais próximo de Deus e cumprir o chamado dele. O primeiro que eu quero trazer aqui é um personagem chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Ele tem um texto que diz o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Esse Charles Spurgeon foi sensacional. Segundo, Martinho Lutero diz o seguinte: ser cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar. O terceiro personagem aqui que caçava Deus é um cara chamado Charles Finney. Charles Finney era chamado o homem da santidade. A história dele diz que o pecado das pessoas refletiam através da vida dele, tamanha era a santidade dele, tamanha era a intimidade dele com Deus. Quarto personagem aqui que caçava Deus era o Billy Graham. Billy Graham, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. É muito forte isso. Quinto personagem, um camarada chamado Reinhard Bonk. Ele escreveu um livro chamado Vivendo uma Vida de Fogo. Esse Reinhard Bonk era uma pessoa que ele caçava Deus, ele queria estar onde Deus está, ele queria ter as experiências novas com Deus, ele queria buscar a santidade e ter a intimidade sobrenatural com Deus. Um sexto personagem chama-se William Seymour. Esse William Seymour, ele é muito conhecido pela história, pelo avivamento que houve na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Lá ele pregava sobre santidade e arrependimento, pregava sobre o Espírito Santo. E as pessoas vinham de todas as partes dos Estados Unidos e do mundo para ir nessa rua Azusa, para ver o movimento, aquilo que Deus fazia através da vida desse William Seymour. Ele era uma pessoa que caçava Deus. Ele era uma pessoa que queria estar cada vez mais próximo de Deus. Então, meu irmão, o verdadeiro caçador de Deus não se satisfaz com as coisas do passado, mas ele anseia pela verdade presente. O verdadeiro caçador de Deus não quer apenas estudar o que Deus fez, porém ele está ansioso e ele anseia para ver o que Deus está fazendo nesse exato momento. O verdadeiro caçador de Deus, verdadeira
verdadeira pessoa que quer estar mais próximo de Deus, ele quer estar próximo de Deus, buscando Deus, tendo intimidade com Deus, em oração, na leitura da palavra, buscando a presença de Deus constantemente. E por isso, meu irmão, se você tem se escondido de Deus, eu quero que você pare e reflita agora nesses personagens que caçavam Deus. Charles Spurgeon, Martinho Lutero, Charles Finney, Billy Graham, Reinhard Bonk, William Seymour. E para fechar, Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele queria estar o tempo todo na presença de Deus. Todas as maiores decisões ou todas as situações mais importantes que Jesus tinha que participar ou tinha que vivenciar aqui na terra, ele passava sempre orando, sempre buscando a Deus no secreto. Por isso eu quero orar por ti agora. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos agora a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa oração, que talvez tenha tentado se esconder do Senhor, ó Pai. Talvez tenha tentado se esconder daquilo que o Senhor tem preparado para ele, daquilo que o Senhor tem esperado dele ou dela, Pai. Mas eles têm se escondido do Senhor, não têm cumprido o seu chamado, não têm cumprido o seu propósito, Pai. Para isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha encorajá-lo, que o Senhor venha encorajá-lo, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre a vida dessa pessoa agora. Que o Teu poder, ó Pai, venha ser derramado sobre a vida dessa pessoa agora, para que ela possa sentir, ó Deus, a Tua presença. Que nesse exato momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vai tocando na vida dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vai tocando na alma dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vai tocando no mais íntimo do coração dessa pessoa agora, Deus, para que ela possa se mover em seu favor, ó Pai. Para que ela possa, Deus, ser encorajada e buscar a Tua presença. Estar diante do Senhor a todo momento, tendo intimidade, tendo comunhão, buscando a santidade do Senhor mesmo, Pai. Por isso, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja operando poderosamente na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo esta oração agora, Pai. Derrama, Senhor, a Tua presença, derrama, Pai, o Teu poder, derrama o Teu milagre, derrama as Tuas maravilhas mesmo, Pai. Que essa pessoa possa agora, no nome de Jesus, estar ansiosa para buscar a Tua presença. Que ela possa estar desejosa agora, ó Pai, para estar no centro da Tua vontade mesmo, Pai. Por isso eu declaro toda sorte de bênção a esse meu irmão e essa minha irmã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.